Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz abundantemente da parte de Deus para você. Quero aqui prosseguir falando desta série de mensagens que traz o tema Jesus no Evangelho de João. E aqui eu quero falar de Jesus em cada capítulo deste Evangelho. Isto é, são 21 capítulos. Quero mencionar uma característica de Jesus em cada capítulo deste Evangelho. O capítulo 1 fala-nos da divindade de Cristo. Jesus é Deus. O capítulo 2 fala-nos da humanidade de Cristo. Jesus é homem. O capítulo 3 fala-nos de Jesus como mestre, mostra-nos que Jesus é mestre por excelência. O capítulo 4 fala-nos de Jesus como ganhador de almas, o missionário por excelência. O capítulo 5 fala-nos de Jesus como médico dos médicos. Ele cura o paralítico há 38 anos enfermo. O capítulo 6, Jesus, ele é o pão da vida, e em 6 versículos neste capítulo, Jesus é mencionado como pão da vida, pão que desceu do céu. Você pode ver aí os versículos 32, 33, 35, 41, 48 e 51 do capítulo 6. O capítulo 7, Jesus é a água da vida. O capítulo 8, Jesus é o defensor do fraco. O capítulo 9, Jesus é a luz do mundo. O capítulo 10, Jesus é o bom pastor. O capítulo 11, Jesus é a ressurreição e a vida. O capítulo 12, Jesus é o rei. Capítulo 13, Jesus é o servo. Capítulo 14, Jesus é consolador. Capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. Capítulo 16, Jesus é doador do Espírito Santo. Capítulo 17, Jesus é intercessor do seu povo, a começar pelos seus discípulos. Capítulo 18, Jesus é sofredor modelo. Capítulo 19, Jesus é salvador crucificado. Capítulo 20, Jesus é vencedor da morte. Capítulo 21, Jesus é Deus de provisão. Agora eu quero trazer detalhes em alguns capítulos, até onde dá pra gente, até onde o tempo der pra gente falar. Eu falei que o capítulo 1 fala-nos da divindade de Cristo. Logo no versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. Cristo é a palavra encarnada, a palavra que se fez carne. O versículo de número 3, aqui do capítulo 1, mostra-nos um atributo divino, o atributo da criação, que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu falei que no capítulo 2, Jesus é o homem, fala-nos da humanidade de Cristo. Eu vou ler aqui o versículo 2 e o versículo 5. O versículo 2 mostra-nos, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Versículo 5, sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Lembrando que Maria era mãe de Jesus como homem, não como Deus. Maria jamais poderia ser mãe de Deus. Um ser humano não pode ser mãe de Deus, sendo que Deus é eterno. O capítulo 3 mostra-nos que ele é mestre por excelência. Você pode ver dos versículos 3 ao versículo 5, quando Jesus ele fala do novo nascimento para o mestre Nicodemos.
E Nicodemos, ele ficou, digamos, enrolado diante da sabedoria de Jesus, porque Nicodemos, ele não entendeu no âmbito espiritual o que Jesus estava falando e quis levar para o lado físico, material. Mas ele é convencido pelo Espírito Santo. Nicodemos, ele se converte a Deus através de Jesus Cristo. E podemos ver isso lá na frente, que ele serve a Deus ocultamente. No capítulo 4, Jesus, ele é o missionário por excelência. Vemos aqui o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o versículo 26, Jesus, ele se revela para a mulher. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Eu o sou, eu que falo contigo. Jesus está se revelando para a mulher. E a mulher então crê no Senhor, vai na cidade, traz os moradores da cidade até Jesus. E ali há uma grande colheita, há uma grande conversão em massa para a glória de Deus. No capítulo 5, Jesus, ele é médico por excelência. Pode-se ver ali que Jesus cura um paralítico que há 38 anos está com aquela paralisia, com aquela limitação. E Jesus curou ali no tanque de Betesda, né? No capítulo 6, Jesus é mencionado como pão da vida, pão que desceu do céu. Você pode ver os versículos, eu já citei, vou citar novamente, versículos 32, 33, 35, 41, 48 e 51. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 7, Jesus é a água da vida. Versículo 38 está escrito, o Senhor Jesus, ele disse que aquele que beber da água que eu lhe der, nele jorrará uma fonte que salta para a vida eterna. No capítulo 8, Jesus, ele é defensor do fraco, gente, porque uma mulher foi flagrada em adultério e os seus acusadores religiosos que acusavam aquela mulher, trouxe ela até Jesus, dizendo que ela teria que ser apedrejada. Desculpa. Jesus, ele entrou na causa, defendeu aquela mulher e lhe trouxe o perdão, a vida que aquela mulher precisava. No capítulo de número 9, Jesus é a luz do mundo, ele cura um cego de nascença. Pode ler a partir do versículo 1. No capítulo 10, Jesus, ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no capítulo 11, Jesus, ele é a ressurreição e a vida. É o que diz o versículo 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou até conferir aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo 12, Jesus, ele é o rei. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a partir do versículo de número 12. Ali, Jesus é aplaudido, né, por muitos
bem recepcionado por muitos, mas que breve muitos daqueles ali estavam no meio dos torcedores, dos que estavam torcendo pela sua crucificação, infelizmente. No capítulo 13, Jesus ele é o servo